Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula da Academia BIPRO. Eu sou Lincoln Oliver e hoje a gente vai ver como criar uma tabela calendário utilizando o Power Query, utilizando a linguagem M do Power BI. A gente vai ver que isso é muito fácil de fazer e muito mais simples do que quando a gente está trabalhando com a linguagem DAX no Power BI, muito simples, quase nenhuma fórmula do jeito que vocês gostam. Então já deixa o seu like nesse vídeo e se inscreve no canal para não ficar por fora de nenhuma novidade. Então, estou aqui com o dashboard, a gente vai criar essa tabela calendário juntos, utilizando a linguagem M. Você vai ver que a vantagem de utilizar a linguagem M para criar uma tabela calendário é que é muito mais fácil, você usa muito menos fórmulas do que se você for criar em DAX e é muito útil para a gente. Em termos de performance, também é melhor que você utilize a linguagem M para criar a sua tabela calendário ao invés da linguagem DAX, embora também seja muito prático você criar isso. Então, primeira coisa, eu vou vir aqui em transformar dados para a gente ir lá para o Power Query, que é o ambiente onde a gente vai trabalhar. E a primeira coisa que você tem quando você vai criar uma tabela calendário é que você precisa escolher o período que essa tabela calendário vai cobrir. Então, você precisa de uma data mínima para esse calendário, uma data máxima, onde ele começa e onde ele termina. Tem duas maneiras básicas de você fazer isso. Você pode fazer isso de maneira manual, você selecionar as datas e digitar as datas que você quer, ou uma maneira automática, que eu confesso que é que eu prefiro e que eu uso em 99% dos meus relatórios. E como é que a gente pode fazer isso? Eu vou te ensinar as duas maneiras para você ter a liberdade de escolher o que você quer fazer. Mas eu vou te ensinar aqui como pegar a data mínima e a data máxima de maneira manual, como configurar aqui e depois a gente vai seguir fazendo tudo da forma automatizada para ficar mais fácil para você, mas funciona basicamente da mesma forma. E se você ainda não sabe muito bem para que serve a tabela calendário, é importante te dizer que é uma tabela muito útil que você vai usar em praticamente 90% dos seus relatórios de Power BI, porque é uma tabela muito útil quando você quer filtrar várias datas ao mesmo tempo. Então você tem várias colunas de dados no seu relatório, você precisa filtrá-las de maneira diferente. Também é muito útil quando você quer comparar datas diferentes. Então você tem um relatório de entregas, por exemplo, tem lá a data do pedido e a data da entrega. Você quer contar ali quantos pedidos foram entregues no dia tal, quantos pedidos foram feitos no dia tal. Você vai precisar de uma tabela calendário para fazer esse tipo de cálculo. E eu já tenho um vídeo aqui no canal explicando detalhadamente o que é, como é que você aplica, como é que você usa isso na prática. Nesse vídeo a gente vai focar exclusivamente em aprender a construir essa tabela com linguagem M, tá? Que vai ser muito simples também, quase não vamos utilizar fórmulas. A gente vai clicar aqui, clicar ali e tudo vai acontecendo aqui de maneira muito fluida no Power Query. Primeira coisa que a gente vai fazer, então se eu quiser determinar uma data mínima para começar ali a minha tabela calendário, uma data máxima, eu posso vir aqui em gerenciar parâmetros, novo parâmetro. Para você botar aqui, eu vou botar o nome de data mínima. O tipo a gente pode botar data. E aqui o valor atual, você vai digitar a data que você quer ali. E eu já tenho a data mínima. Se eu quiser fazer a data máxima, eu vou fazer o mesmo processo. É basicamente assim que você faz de maneira manual, tá? Só criar esses dois parâmetros e depois seguir da maneira que eu vou mostrar aqui para você. Mas antes de você fazer isso, agora a gente vai mostrar a maneira automática de se fazer isso, que eu gosto de fazer da seguinte forma. Geralmente eu tenho uma coluna de data já no meu relatório e para que isso vá se atualizando automaticamente, quando entrar um novo ano, entrar um novo mês, eu não ter que ficar atualizando a minha data máxima ou data mínima manualmente, eu gosto de pegar com base nessa coluna aqui de data que eu tiver no meu relatório. E aqui você pode brincar, porque se você tiver mais de uma coluna de data no seu relatório, você pode usar qualquer uma das duas ou até as duas para fazer essa brincadeira. E como é que você faz isso aqui? Para pegar a data mínima dessa coluna. Primeira coisa que a gente vai fazer, eu vou clicar com o botão direito aqui. E aqui a gente tem lá no final a opção de adicionar como uma nova consulta. Isso vai criar uma nova tabela aqui só com aquela coluna ali, só com aquela lista. E a gente vai utilizar aqui essa opção de transformar para a tabela. Só dar um OK aqui. Para a gente transformar isso aqui em tabela. E agora a gente pode vir em transformar data e a gente pode pegar a mais anterior. Isso vai trazer a menor data que eu tenho daquela coluna. Se você quiser fazer a data máxima com outra coluna, é só seguir exatamente o mesmo processo.
Só que na hora de fazer o cálculo aqui, na hora de pegar aqui em transformar, você vai utilizar a mais recente. E aí é basicamente isso aqui, tá? Então vou colocar aqui o nome dessa consulta de data mínima. Vou duplicar isso daqui para não ter todo esse trabalho de novo. Vou chamar de data máxima. E a única coisa que eu vou alterar aqui é tirar essa última etapa e lá em transformar data e é a mais recente. Pronto, já tenho a data mínima e a data máxima do meu relatório. E agora, o que eu preciso fazer? Eu preciso calcular a diferença em dias dessas duas datas, tá? E você pode vir aqui, clicar com o botão direito, colocar nova consulta, consulta nula. E aí, aqui a gente vai escrever uma fórmula bem rapidinha que é da seguinte forma. Você vai colocar aqui, ó, um hashtag, vai abrir aspas aqui e vai colocar aqui data máxima menos hashtag, abre aspas, data mínima. Se você tiver com dificuldade de digitar isso aqui, uma outra forma de fazer também é clicar com o botão direito aqui em cima da data máxima e colocar aqui, ó, referência, que ele já vai pegar para você aqui, ó, data máxima. Só você colocar um menos aqui, copiar isso aqui, colar e mudar aqui, ó, para data mínima. E tá pronto aqui nosso relatório. Agora a gente precisa pegar só a quantidade de dias aqui. Então a gente vai clicar em duração, dias, e ele vai trazer aqui certinho pra gente 456 dias. A gente precisa adicionar 1 nessa fórmula também, porque quando ele faz essa diferença, ele não considera o último dia nesse cálculo. Então a gente pode colocar aqui na fórmula 1 mais 1 para ter a duração certinha da quantidade de dias que a gente tem. A gente fez isso daqui, agora a nossa vida vai ficar muito mais fácil. Porque o que a gente vai fazer agora, a gente vai alterar um pouquinho essa fórmula aqui e vai ser a última fórmula que a gente vai precisar fazer hoje, que é a list.dates. Na list.dates a gente precisa de alguns parâmetros. O primeiro parâmetro que a gente vai ter é o parâmetro de dias extraídos. Como é que eu pego esse parâmetro aqui, tá? Para ficar mais fácil, mais didático para você. Você vai vir aqui no Power Query, em etapas aplicadas. Você vai colocar aqui com o botão direito e colocar inserir próxima etapa. Ele vai criar uma etapa aqui chamada personalizar 1 e ele já vai trazer o nome aqui para você certinho da última etapa. Então é esse nome que a gente vai utilizar aqui, list.dates. A primeira coisa que a gente precisa aqui é da data mínima em que eu começo a minha tabela. Então eu vou digitar de novo a data mínima. A quantidade de dias que vai durar após a data mínima e, por último, o intervalo. Eu quero pular de 1 em 1 dia, de meia em meia hora. Você pode escolher de quanto em quanto tempo você vai pular a tabela calendário. E normalmente aqui a gente usa a fórmula duration para pular de 1 em 1 dia. E aqui tudo que você precisa digitar é hashtag duration, abre aqui o parênteses, você vai digitar 1 de 1 dia, vírgula 0,0,0, porque isso aqui é basicamente dia, hora, minuto e segundo. Então, fez isso daqui, fechou a fórmula, acabei colocando um parênteses a mais aqui. E faltou aqui um list.dates, não é list.date, faltou um aszinho ali no começo. E pronto, a gente já tem a lista de dados aqui, ó. Já posso chamar essa tabela aqui de tabela calendário. E agora a gente vai começar a adicionar muita informação de maneira muito fácil aqui nessa tabela. Primeira coisa, eu preciso trazer ela para a tabela de novo. Então a gente vai clicar aqui em para a tabela, dar um OK. E agora a gente consegue adicionar muita coisa aqui sem fazer fórmula basicamente nenhuma. A gente vai vir aqui em adicionar coluna. A gente já viu que a nossa tabela está certinha, bonitinha aqui para a gente. A gente vai vir aqui ó, em data. Eu posso pegar o ano da data. Então ele já vai adicionar para a gente ali. Seleciona a coluna de data de novo. Posso pegar aqui o mês, o nome do mês, início do mês, fim do mês
e a quantidade de dias que aquele mês tem. Então eu já vou adicionando muita informação aqui sem precisar de quase nada e a gente pode fazer isso aqui para todas as informações que eu tenho aqui. Qual é o trimestre do ano? O início do trimestre, o final do trimestre, e você vai adicionando aqui todas as informações que você quer ter na sua tabela do calendário de maneira muito fácil. A gente tem informações aqui de semana e de dia também, você pode explorar essas informações e ir adicionando. Eu não vou ficar adicionando aqui tudo passo a passo para não alongar mais esse vídeo, mas basicamente você pode ir adicionando qualquer informação aqui de maneira muito fácil. No final, a única coisa que você precisa ajustar aqui é o nome da coluna data também, né? Para colocar a data aqui e o tipo de dados, colocar como data e também. E tá prontinho a sua tabela calendária aqui com linguagem M de maneira muito fácil, usando pouquíssimas fórmulas. Não precisa ser nenhum expert, você segue esse passo a passo e tá pronto. E uma dica final para melhorar ainda seu dia: você não precisa fazer isso todas as vezes que você criar um novo relatório. Uma vez que você tenha feito isso aqui uma vez, você pode vir aqui em editor avançado, copiar todo esse código aqui e tudo que você precisa fazer é deixar esse código guardado em um bloco de notas, porque se eu excluir simplesmente aqui, deixa eu copiar aqui esse código, se eu excluir isso daqui do meu relatório, eu fui em qualquer outro relatório de Power BI que eu tenha aqui a data mínima e a data máxima, os campos dessa maneira aqui, você pode vir em nova consulta, consulta nula, você vai vir em editor avançado e vai apagar tudo que está aqui e colar aquele código e a sua tabela calendário já vai estar pronta, tudo de novo. Então você não precisa fazer esse passo a passo completo todas as vezes, você faz uma vez, você já tem o código pronto aqui para você utilizar em todos os seus relatórios. Eu vou deixar esse código aqui disponível para você já poder aplicar isso nos seus relatórios. Você só tem que clicar no link aqui na descrição desse vídeo para receber o material dessa aula que vai incluir esse código aqui, tá bom? Já deixa o seu like no vídeo se você gostou de mais um conteúdo da Academia BioPro. Não se esqueça de se inscrever no canal para ajudar a gente aqui, dar força para o nosso trabalho e também deixar um comentário aqui, hashtag até o fim, para eu saber que você está realmente comprometido no seu desenvolvimento e chegou até o final desse vídeo. Eu vou ficando por aqui e até uma próxima aula.